aprendizagem, tá? Para proferir essa palestra, nós convidamos, né, o professor mestre Rafael Medeiros Popini Vaz, ele que é doutorando, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, por isso que eu falei para vocês que ele é direto de Santa Catarina, né, aqui para o Goiás, né, especialista em Direito Aduaneiro e Comércio Exterior pela Universidade Univale, professor de pós-graduação em Direito Digital e nosso professor aqui na nossa pós-graduação em Direito Digital, Proteção de Dados e Startups, que é um curso novíssimo, muita coisa boa, muita coisa interessante, eu acho que vale a pena todos nós conferir aí no nosso site. Ele é advogado também e head do Núcleo de Direito Digital e Proteção de Dados da Lobo Vaz, Advogados Associados. Ele é sócio fundador e diretor jurídico da Privacidados. Ele é sócio fundador da startup BI, Tax Consultoria em Negócios. Ele é membro da Comissão de Direito Digital da OAB de Santa Catarina, autor do livro Direito Internacional do Trabalho e a Globalização, Perspectivas de Controle Social sobre o Livre Comércio, e coautor do livro Temas de Direito do Trabalho, tá? Professor Rafael, seja muito bem-vindo com o tema, né, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela entrou em vigor? Conta para nós o desfecho dessa novela. Você está preparado? Como se preparar, né? Então, professor Rafael, muito bem-vindo. É com você aí. Ótimo. Boa noite a todos. Mais uma vez será um prazer conversar e debater com esse público qualificado acerca de um tema tão importante e tão instigante que é a proteção de dados pessoais, que tem sido ventilado nos últimos meses, ou nos últimos 2, 3 anos, quando começou a se falar na Lei 13.709 e assim por diante, né? E diretamente aqui de Florianópolis, Santa Catarina, que é conhecida também como a Ilha do Silício, né? E numa noite chuvosa e fria, né, eu cumprimento a professora Michele, coordenadora da pós, e na pessoa dela também todo o quadro do Goiás. É um prazer conversar com vocês. Eu sempre me recordo com muito carinho a visita que eu fiz na aula inaugural da nossa pós, né? Essa pós que é um sucesso de direito digital, proteção de dados e startups, que certamente auxiliará na capacitação dos graduandos e graduados da Unigoiás para fins de trazer uma inovação para este mercado que está cada vez mais acirrado, né? Mas é uma enorme satisfação, professora, fazer parte da história dessa importante e tradicional instituição que é a Unigoiás e contribuir com o sucesso dessa pós-graduação que eu tenho certeza que vai qualificar os nossos pós-graduandos no mercado, então, cada vez mais acirrado, mas também cada vez mais digital, numa data-driven society, que é isso, Rafael? Essa sociedade movida a dados, todas as últimas tecnologias, elas são dependentes de dados pessoais. Esse coleguinha aqui que todo mundo carrega no bolso, ele utiliza de dados pessoais, os aplicativos utilizam de dados pessoais para melhor funcionar e assim por diante. Só que, vamos dar um passinho atrás, vamos lembrar o que diria lá os fundadores, os precursores desse direito digital, desse direito aliado à tecnologia, que é o professor Vittorio Fronzini, né? Ele que traz aí uma ideia de um humanismo tecnológico. Ele advertiu ao longo da carreira dele que o jurista, né, tem um papel importantíssimo a ser desempenhado, especialmente nesses momentos de viradas históricas, os momentos de grande transformação. Vamos lembrar, a história não é um caminho um destino que se cumpre, mas sim é um caminho que se escolhe. E a gente está no momento de fazer escolhas importantes na nossa vida, né? E vivendo um momento de grande inflexão e incerteza, não é mesmo? A economia aí vive, certo? Um grande problema de crise, conforme o Fundo Monetário Internacional, uma grande depressão, mas acelera-se também uma tendência do qual nós, profissionais, juristas, pessoal do TI, pessoal da RH, como a professora bem colocou, podem participar dessa aceleração em direção à digitalização de muitas atividades. E também estarmos atentos a essas novas tecnologias e como elas
impõem, né, ou como elas avançam naqueles direitos considerados fundamentais, especialmente nesses novos sistemas de controle e vigilância de pessoas. Então, esse professor Fronzin, já falecido, italiano, ele colocava que nós não podemos permanecer insensíveis, nós juristas, profissionais do marketing, etc., não podemos permanecer insensíveis às questões relacionadas à tecnologia. Há insuperável essa transformação que a gente está vivendo, que integra o físico, o virtual, o humano e mecânico. Né? E nesses tempos que a gente está vivendo agora de isolamento social e assim por diante, é importante a gente ter um momento realmente de reflexão, né, e buscar capacitação, buscar aprimorar o nosso savoir-faire, né, agregar valor ao nosso métier. E os profissionais do direito, profissionais da segurança da informação, profissionais gestores e assim por diante, precisam ser conhecedores das tecnologias e das regulações atinentes a elas, pois esses sim estarão capacitados para enfrentar esses novos temas que estão sendo colocados diante da inovação. A gente está assistindo à digitalização de processos digitais. Por exemplo, nós, juristas, advogados, juízes, promotores, consultores e assim por diante. Estamos vendo aí uma revolução em relação aos processos, a como nós lidamos com os processos e os atos relacionados a eles, né? Tudo está sendo digitalizado, estamos utilizando aplicativos e programas para fins de ter acesso à justiça e representar nossos clientes assim por diante. Mas também, aliado a isso, temos novas técnicas surgindo relacionadas à ciência dos dados, a jurimetria, por exemplo, a inteligência artificial sendo utilizada pelo judiciário e pelos escritórios de advocacia, a automação de instrumentos jurídicos, né, nos escritórios. Já tem alguns programas que automatizam e de que forma nós vamos nos reinventar para fazer frente a isso. Vamos lembrar lá que o professor de Oxford, do Richard Susskind, que é um dos homens mais lembrados quando é assunto a questão da inovação e o futuro do direito, escreveu um livro chamado O Advogado do Amanhã, diz que a lei não existe para proporcionar trabalho aos advogados. Advogados, juristas, assim por diante, eles precisam se reinventar. E a prática jurídica a médio e longo prazo mudará drasticamente. Tanto o nosso métier, a forma como a gente trabalha, bem como os problemas trazidos para a gente, versarão sobre inteligência artificial, sobre robótica avançada, sobre internet das coisas, sobre internet dos corpos, sobre big data, veículos autônomos, impressão 3D, nanotecnologia, biotecnologia, computação quântica, tudo isso só para exemplificar aqui para vocês o que essa inovação está trazendo e a importância de estarmos atentos a isso e nos capacitarmos, fazendo, quem sabe, uma pós-graduação ou fazendo um aperfeiçoamento, né? E o uso da inteligência artificial, por exemplo, já é utilizado hoje para fins de decisões quanto à locação de leitos de UTI, né? Os algoritmos já fazem diversas decisões, só que por trás dos algoritmos tem as pessoas que treinam o algoritmo para isso, né? Então é necessário, obviamente, revermos, como eu falei, os direitos, os valores que permeiam a nossa sociedade, né, valores que nos guiaram até hoje e adequá-los a esses ventos da tecnologia. No que o professor Gilmar Mendes coloca, estamos vivendo escolhas de Sofia automatizadas, né? Então, meus caros, estamos testemunhando nos últimos meses isso com o Go Digital Fest, tudo sendo digitalizado, o pessoal perdendo medo do home office, indo para uma economia, uma low-touch economy. O que é isso, é low-touch economy? Cada vez uma economia mais para o e-commerce, com a experiência virtual, cada vez mais. E é necessário, então, termos profissionais que consigam trazer soluções para esse mercado que anseia, obviamente, por soluções nesse sentido. E também por uma regulação, né? Regulação que deve, sim, estar aliados aí aos significativos avanços que estamos tendo, né? E lembramos, obviamente, estamos passando por um momento de grande desafio, de grandes aflições, mas lembrem ao longo da história, toda vez que a humanidade, a nossa sociedade passou por grandes desafios, grandes aflições, foram superadas com grandes avanços civilizatórios, que observaram o padrão de justiça, observaram a dignidade da pessoa humana e assim por diante. E neste momento, a meu ver, é o momento do profissional ele se capacitar, ele agregar valor ao que oferece a sociedade, você que está fazendo direito, ou que já é formado, ou também profissional da tecnologia da informação, ou da segurança da informação. Nós precisamos nos comunicar melhor, né?
Precisamos dialogar juntos e nos capacitarmos. E, obviamente, que uma pós-graduação ou um curso de aperfeiçoamento vem a esse encontro, justamente para que podemos nos reinventar, nos especializar e nos posicionar diante deste mercado, como eu falei, um mercado cada vez mais digital, mais que os dados pessoais é um ativo importantíssimo, é o novo petróleo, como colocam, a nova commodity e assim por diante. Então, é preciso, esse profissional que você quer se tornar um diferencial, tendo um diferencial competitivo no mercado, é necessário também se capacitar, né? E em relação a essa lei 13.709, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que todo mundo está falando, e que é uma revolução, ao meu ver, silenciosa. Até então, né, agora começou a estar nos principais portais, ser colocada nos jornais, cada vez o pessoal falar mais a respeito, ventilar o assunto. Mas ela então tem sido uma revolução silenciosa, porque muitas empresas, sim, estão se adequando e ela muda drasticamente a forma com a qual a gente utiliza esses dados de pessoas, como eu falei, que é um ativo importante, é a nova eletricidade, é a nova commodity, um dos principais elementos gerador de riqueza neste mundo movido a dados pessoais. Vamos lembrar das principais empresas hoje, quando você vai lembrar, quais são as principais empresas do mundo hoje? É Google, é Uber, é Airbnb, é Facebook, todas elas, qual é o core business dela? Qual que é o principal ativo dessas empresas? Do Uber, por exemplo, são os carros? Não, até porque a empresa não tem carros, ela tem dados de pessoas. E o Google, e o Facebook, e o Airbnb? O Airbnb tem imóveis? Não, ele conecta pessoas através desses dados pessoais. E são empresas que têm um valor de mercado astronômico. E elas, justamente, o ativo delas, principal, dados pessoais. E a Lei Geral de Proteção de Dados, então, ele é um importantíssimo marco legislativo brasileiro, porque ele altera significativamente um modelo pelo qual estávamos acostumados. Principalmente aqui no Brasil, não tínhamos uma cultura de proteção de outros fundamentos da proteção de dados, como é a privacidade e assim por diante. A gente lá na farmácia fornecia, é um exemplo clássico, batido, mas fornecemos o nosso CPF para conseguirmos aquele desconto, só que a gente não sabe o que vai ser feito com aquele CPF. Mas também outros dados que são coletados. Nós somos minerados, pessoal, todos os dias. Nós somos uma grande mina de dados. E as empresas, e até mesmo o Estado, coleta dados ao nosso respeito. Isso é positivo em muitos aspectos. Porém, esses dados continuam sendo nossos, né? E a lei, então, ela muda esse paradigma de pecar pelo excesso. Até então, não, tudo bem, peca pelo excesso, colhe mais dados que não tem problema. Agora a gente vai para outro modelo. O modelo no qual os dados que são coletados, eles têm uma necessidade, eles têm uma finalidade, entendeu? Eles têm uma base legal para que seja tratado aquele dado pessoal. Ele altera, então, significativamente esse modelo de coleta e tratamento, como a gente fala, de forma indiscriminada, para um outro modelo. E a Lei Geral de Proteção de Dados, então, ela cria um sistema brasileiro de proteção de dados. Até então, tínhamos leis, de fato, que falavam de proteção de dados, ou da privacidade, do sigilo, e assim por diante. Lá, desde o Código Penal, a gente pode passar também pela Constituição, pelo Código de Defesa do Consumidor. Tivemos um importantíssimo que chamou a atenção, o Marco Civil da Internet, que também traz alguns dispositivos relacionados à proteção de dados, especialmente depois dos escândalos envolvendo a NSA e o Edward Snowden, né, como a gente fala, o efeito Snowden. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é a lei especial que vem a tratar desse aspecto. Então, ela cria um sistema regulatório, um sistema principiológico, uma cartilha de direitos, a previsibilidade de obrigações legais, um regime de responsabilidades também dos agentes de tratamento, operador, controlador, um poder de política e estrutura a fiscalização com uma autoridade nacional de proteção de dados.
E a lei geral, ela porta também consigo os fundamentos que frisam o quê? Frisa a proteção de direitos e garantias da pessoa natural, tanto como respeito à privacidade, à autodeterminação informativa. O que é isso, autodeterminação informativa, Rafael? É o direito, justamente, lembrando, está empoderando o titular de dados, normalmente são minerados dados a nosso respeito todos os dias, mas a gente continua sendo o titular daquele dado. Então eu tenho agora o direito de saber o que estão fazendo com esses pedacinhos de mim aí pelas empresas, pelas organizações. E se esses pedacinhos, que são esses dados pessoais, são atualizados, se esse tratamento está sendo feito de forma correta, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, me devolvendo o controle dos dados a meu respeito. E daí, com isso, garantindo a minha privacidade. Né? Além disso, também a liberdade de expressão, a lei frisa isso dos fundamentos dela, a inviolabilidade da intimidade, ao desenvolvimento econômico, tecnológico, além, obviamente, das questões relacionadas ao respeito aos direitos humanos. E ela vem, então, diante de uma franca necessidade, meus caros, de instrumentos regulatórios para o tratamento de dados. É na busca de um equilíbrio entre desenvolvimento tecnológico, como eu falei lá no início, e observação a esses direitos fundamentais, esses direitos humanos. Lembrando, sociedade informacional que vivemos, guiada por dados, em que os dados se tornaram aí um importante ativo, um elemento nuclear para a produção de riquezas. Né? Então, a LGPD justamente é voltada à proteção da pessoa perante esses interesses providos de uma multiplicidade de fontes, organizações, Estado, grandes empresas, pequenas empresas, e assim por diante. E como vem sendo dito também aos quatro ventos, ela foi influenciada por um regulamento europeu, que é o RGPD ou GDPR, também como é conhecido. A gente não é uma jabuticaba brasileira, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é uma lei que está de acordo com um movimento internacional de países que vem implementando leis de proteção de dados. E isso vem há décadas, gente, há décadas. Desde os anos 70 temos leis de proteção de dados pessoais sendo produzidas começou na Alemanha, foi para a Suécia, nos anos 80 foi França, depois tivemos Portugal e assim por diante. Depois tivemos a própria OCDE criou um guidelines nos anos 80, 1981, 82. Então já se discute leis de proteção de dados há muitos anos pelo mundo. E o Brasil, a oitava economia do mundo, que quer se tornar um polo tecnológico, um porto seguro de dados pessoais, para ele adentrar neste mercado da tecnologia, é necessário que ele tenha uma lei. Então, por isso também uma pressa, e por isso todo esse jogo político que a gente está vendo em relação à entrada ou não, em postergar ou não postergar, e assim por diante, em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Lembrando, essa lei, gente, ela está em discussão, começou a sua discussão lá em 2009, 2010, no Parlamento Brasileiro. Né? Ela foi sancionada em 2018, e ela, obviamente, é uma lei federal e geral, e deverá ser observada aí pela União, Estados, Distrito Federal, municípios, e ela supera, então, um estágio anterior que era de tratamento setorial. Tínhamos lá no Código de Defesa do Consumidor, que tratava do banco de dados do consumidor, ao Marco Civil da Internet, que tratava dos aspectos relacionados à internet, e assim por diante. E antes, então, tínhamos como a gente fala, uma concha de retalhos de diplomas legais, então, melhor, leis ou dispositivos que dispõem de alguma forma deste tema. Tá? Então, ela tem essa característica, se a gente for contabilizar aí, somam-se mais de 30 leis no Brasil nesse sentido, e agora a gente tem, de fato, uma lei de proteção de dados. Lembrando, o Brasil é um dos últimos, pelo menos aqui na América do Sul, a ter uma lei de proteção de dados. Vejam só essa curiosidade. A Argentina já tem desde os anos 2000, Uruguai, Colômbia, todos esses países, Peru, a gente está mal acompanhado, vou dizer aqui, na América do Sul, em não termos ainda uma lei com efeito. Vamos acompanhar de Venezuela, de Equador e das Guianas. Vejam só, os demais países já têm uma lei relacionada à proteção de dados. E estão respondendo a ótima pergunta, a provocação da professora Michele, que é se essa lei entrou ou não em vigor. Gente, que bagunça, desculpa aqui a expressão, mas que bagunça que está sendo essa questão da entrada em vigor ou não da Lei de Proteção de Dados. Que lembrando, ela foi sancionada lá em 2018 e ela tinha uma vacatio legis que deveria entrar em vigor no começo deste ano, na realidade, em fevereiro de 2020, alterado lá pela 3.853.
Mas desde então, desde que ela foi aprovada, pipocaram no Congresso diversos projetos de lei para postergá-la. Porque, lembrando, uma lei como essa não é fácil de ser implementada e é necessário, daí vem nós, juristas ou profissionais da segurança da informação, entre outros profissionais, gestores e assim por diante, auxiliar nessa adequação. Mas a adequação ela não é nada fácil. A gente está vendo na própria experiência do Regulamento Geral de Proteção de Dados, ou GDPR, ou seja, lá no continente europeu, que a gente acha, não, lá a coisa andou bem, etc. Não, pelo contrário, quando o regulamento entrou em vigor, muitas empresas e o poder público não estavam ainda adequados. Tem várias pesquisas a esse respeito, da Carter, assim por diante, depois vocês pesquisem no Google, né? E aqui não está sendo diferente, só que por causa do lobby, na pressão do Congresso, começaram a pipocar projetos de lei para postergá-la, para postergar a sua vigência e assim por diante. E com a pandemia, obviamente surgiu um motivo mais do que também razoável, por assim dizer, para se postergar, tendo em conta que as empresas estavam com foco em manter as suas atividades, e até mesmo implementar um home office e assim por diante, estão tendo tempo agora para iniciar um processo de assessment e depois de adequação da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas ocorre que ela, respondendo diretamente, essa lei ela foi fatiada. Vamos entender o fatiado, porque desde 28 de dezembro de 2018, os artigos 55A a 58B, salvo engano, são 14 artigos, já estão em vigor desde então. Mas essa parte da lei diz respeito à criação, à composição, à estruturação, às receitas, às competências de quem? Da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais e do Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade, né? Então, essa parte da lei já está em vigor desde lá de dezembro de 2018 e cabe, obviamente, a União instituir, né, já, inclusive saiu o decreto recentemente, estruturando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Foi fatiada em 3 pedaços. Essa primeira fatia já está em vigor. A segunda fatia, essa está para 21 de agosto de 2020, que são os artigos 52, 53 e 54 da lei, que é uma parte importantíssima, porque é justamente onde constam as sanções aplicadas por essa autoridade, as sanções para as organizações, para as empresas que não estão adequadas, né? Então, nenhuma empresa poderá ser advertida, multada, ou ter o seu banco de dados suspenso, ou seus dados pessoais eliminados por parte dessa autoridade até 21 de agosto de 2021. E ela entrou, essa postergação, diz respeito à Lei 14.010, que justamente estava no Congresso se discutindo postergar toda a lei, mas só passou a parte das sanções. E entram em vigor, daí essa é a parte mais polêmica, né? Entra em vigor até o dia 18 de setembro os demais dispositivos. O que essa terceira fatia diz? Essa terceira fatia diz respeito ao grosso, na realidade, da legislação. Os conceitos, toda a parte de tratamento, dos direitos dos titulares, da transferência internacional de dados, dos agentes de tratamento, da parte de segurança, da parte de boas práticas. E entre 18 de setembro, tendo em conta que houve aprovação da MP 959, que é uma medida provisória, apresentada, obviamente, pelo governo Bolsonaro, para postergar a lei para maio de 2021. Mas essa medida provisória não passou no Congresso. Foi aprovada na Câmara dos Deputados, inclusive a postergar a lei tão somente para dezembro, mas chegou no Senado, o Davi Alcolumbre, né, presidente do Congresso, resolveu extirpá-la, essa parte da postergação, tendo em conta que já se tinha discutido antes, justamente na Lei 14.010, a postergação ou não desta parte da lei. Então, foi retirado disso. Só que daí essa medida provisória foi convertida no projeto de lei de conversão, 34 de 2020, e com isso aguarda a sanção ou veto presidencial. Agora, se o presidente sancionar ou vetar, tanto faz, porque esta parte foi retirada do projeto de lei. Então, a partir do momento que houver a sanção ou o veto presidencial, isso está de acordo com o artigo 62 da Constituição, parágrafo 12, salvo engano, a lei, justamente esta fatia da lei entrará em vigor. E é uma fatia, lembrando, uma fatia importante, né, porque diz respeito aí aos direitos dos titulares, né, e quando se fala em direitos dos titulares, as organizações devem estar adequadas para fins de cumprir, né, e para que o próprio titular de dados possa exercer esse direito. Senão a gente vai ver, pessoal,
Por um lado, aqui, as sanções, como eu falei, foram postergadas lá para agosto de 2021. No entanto, entrando em vigor esta parte, o Ministério Público poderá autuar, instaurar inquéritos. A gente já viu isso antes, até mesmo se utilizando do próprio Código de Defesa do Consumidor, no caso do Netshoes, que houve um vazamento de dados, ele pagou um termo de ajuste de conduta e pagou uma multa de R$500 mil, salvo engano, em relação a este vazamento, com base naquela lei setorial. Mas entrando em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai ver com certeza os nossos colegas advogados do outro lado do balcão, e sindicatos, organizações, PROCON, SENACON, todos eles realmente fiscalizarem e tem as portas do judiciário aí para demandar, para solicitar, requerer, né, medidas, né, danos morais, reparações em razão de vazamentos ou tratamentos feitos à margem da Lei Geral de Proteção de Dados. Então é muito importante que as empresas, as organizações, o poder público, todos eles se adequem enquanto antes, e nós, justamente nós, profissionais da proteção de dados, seja um jurista, seja formado em outra área, numa área técnica, de tecnologia, da informação, e assim por diante, possa auxiliar neste processo, né? Possa auxiliar instaurando um programa de adequação, começando com assessment, assim por diante, e obviamente que o ponto de partida para avaliação de conformidade é a verificação dos princípios. Isso é uma das partes fundamentais da lei, pessoal. Você quer entender a Lei Geral de Proteção de Dados? Comece lendo os princípios, porque ali, através dos princípios, você vai ter um entendimento, por assim dizer, sistêmico já da lei, entender os principais pontos e por que está sendo colocado certos dispositivos, certas demandas estão sendo colocadas ali por parte, direitos e deveres estão sendo colocados pela Lei Geral de Proteção de Dados. E a gente começa, então, pelo princípio importantíssimo, que é o princípio da finalidade. O que é esse princípio da finalidade? Ele garante ao titular, mediante uma informação prévia, o propósito do tratamento. Porque todo dado pessoal, gente, dado pessoal é dado relacionado à pessoa natural, não é dado de pessoa jurídica, como CNPJ, essas coisas. Os exemplos que pode ficar mais claro o pessoal entender o que é esse dado pessoal. É nome, é CPF, é endereço, é naturalidade, mas também dado pessoal pode ser de respeito a gostos, né, a dados biométricos, dados genéticos, dados relacionados à sexualidade, à filiação do sindicato, tudo isso são dados pessoais sensíveis trazidos pela lei. Mas muito bem, todo dado que é coletado e tratado, ele precisa ter uma finalidade. E a organização é obrigada a ser transparente e informar para o titular o porquê da utilização daquele dado pessoal. Então, vai de encontro com este propósito, o propósito da finalidade. Então, são propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados. E ele visa mitigar o uso secundário de revelia do titular. Isto é, tratados posteriormente de forma incompatível com as finalidades a ele informada. Eu peguei um dado pessoal para uma finalidade e depois transfiro para o marketing para ele utilizar para uma outra finalidade, por exemplo, ou compartilho com uma outra organização para fins para uma finalidade pela qual não foi informada anteriormente. Então, este princípio guarda a relação com o princípio da adequação, que se trata do quê? Se trata da compatibilidade do tratamento com aquelas informadas ao titular. Então, todo dado precisa de uma finalidade e todo dado essa finalidade tem que ser compatível com aquela informada ao titular de dados. E na intenção de um tratamento posterior com outra finalidade, deverá se verificar se é compatível com a finalidade original. E no caso de uma compatibilidade, haverá necessidade de cientificar o titular desta mudança. Eu colhi esse dado pessoal para esta finalidade, mas agora eu vou utilizar para uma outra e informar o titular a este respeito. Outro princípio importante, eu vou frisar aqui os princípios pessoal, porque é muito importante a parte dos princípios novamente. Tá? Então, outro princípio, da necessidade, que é como a gente fala, o data minimization, ou seja, a limitação do tratamento ao mínimo necessário e a avaliação de quais dados serão realmente imprescindíveis, né? O storage limitation. Deixa eu explicar. Todo dado que for coletado, você vai agora elaborar um contrato para o seu cliente. Os dados pessoais que ali estarão postos das partes, eles têm de ser necessários para aquela finalidade do contrato. Porque se você estiver coletando um dado que não tem uma finalidade,
que não tem um propósito para estar ali, este contrato que você está elaborando com o seu cliente não vai estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, vejam só, o pessoal de contratos que elaboram contratos devem sim se antenar em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Porque se determinado dado ali não tem uma finalidade, não tem um propósito, há a coleta em desacordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Vejam só, uma coisa simples como um contrato deverá ser verificado, né? E, obviamente, tem relação justamente com esse princípio da necessidade. Quando a empresa ela vai fazer um mapeamento dos seus dados, né, vai fazer um inventário de dados e verificar se tem dados ali desnecessários, justamente está de acordo com este princípio. Novamente, todo o processo de conformidade inicia-se com a avaliação dos princípios. Tá? E temos ainda o princípio do livre acesso. O que é esse princípio do livre acesso? É uma consulta facilitada e gratuita à integralidade dos dados e sobre a forma e duração do tratamento. E ele guarda a relação com o princípio da transparência. O que é o princípio da transparência? Informações claras e precisas sobre a realização do tratamento e da qualidade dos dados, que exige aí exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados de acordo com a necessidade. Pessoal, tudo isso, princípio do livre acesso, princípio da transparência, é para dar acesso ao titular de dados, para ele justamente verificar se os dados que estão sendo tratados, dados deles estão sendo tratados pela organização, está de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, se está sendo feito de forma lícita aquele tratamento, se não tem dados a mais sendo tratados por aquela organização, se aqueles dados estão atualizados ou que está desatualizados para fins de retificação. E dados equivocados, gente, pode ser altamente prejudicial para o titular. Pode causar um erro de tratamento médico, por exemplo, pode causar uma recusa de crédito, uma vedação em participação de concurso, até mesmo uma prisão injusta. Então é necessário justamente dar acesso às pessoas em relação aos dados que são tratados pelas organizações. E por fim, temos ainda o princípio da segurança, com aquelas, como consta no artigo 46, com as medidas de segurança técnica e administrativas aptas a proteger os dados pessoais. Vejam a importância que a segurança dos dados pessoais é apresentada na Lei Geral de Proteção de Dados como um princípio, né? E essas medidas de segurança devem ser observadas desde a concepção, desde todo produto, serviço, uma startup vai começar a criar um aplicativo, por exemplo, para fins de utilização no agrobusiness, que obviamente é um mercado em ascensão. A startup vai criar ali um aplicativo e vai coletar dados para conectar fazendas, né? Para fins de ganhar maior eficiência na lavoura e assim por diante. E vão ser coletados dados pessoais dos usuários. E como é que vai ser feita essa coleta? Vai respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados? Então, é necessário observar desde o início, né, do projeto, quando você vai conceber o projeto, isso é o Privacy by Design, desde o início, se aquele projeto está levando em consideração a proteção de dados, para fins de elaboração, por exemplo, de um aplicativo como eu exemplifiquei. Então, vejam só a importância do jurista nesse momento, lá no início da concepção de um aplicativo nesse sentido, né? E, por fim, outro princípio, para finalizar, importantíssimo, que é o princípio do accountability, que une aí, na realidade, dois princípios, da responsabilização e da prestação de contas, né? Porque todo trabalho de adequação, todo trabalho todo tratamento de dados dentro da empresa deve ser gerado evidências de aquele tratamento de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, porque a qualquer momento eles podem ser fiscalizados pela autoridade, pode ser fiscalizado pelo titular de dados ou pelos outros órgãos de controle e fiscalização. É aquela frase conhecida, né? A mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta. Então, os agentes de tratamento não basta adequação, devem parecer e comprovar a adequação, gerando evidências. Com isso, professora Michele, eu não sei se eu estou estourando o meu tempo. Não, tem até 8h30, né, professora? Isso, ótimo. Com isso aqui, eu trouxe para vocês os princípios relacionados à proteção de dados. Novamente, os princípios é o início de qualquer programa de adequação, deve-se visualizar os princípios trazidos pela lei. E vamos, então, professora Michele, que eu acho que é um dos pontos
Falei já, acho que consegui responder para todos em relação à entrada em vigor, lembrando a lei foi fatiada, né, a importância da lei, os princípios relacionados à lei. Vamos falar das bases legais, que é uma das partes mais interessantes, tendo em conta que todo dado pessoal, ele deverá ser tratado e ter uma base legal. A mais conhecida qual que é? Consentimento, não é? Aquele momento que quando determinada organização, né, agente de tratamento requer a coleta dos dados pessoais, você lá e concorda com o fornecimento daquele dado. Inclusive, era a única base legal do Marco Civil da Internet. Né? Já trazia o consentimento como a única base legal, o diálogo aí entre as duas leis. Né? Obviamente que daí a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe mais 9 bases legais, e são importantes serem vislumbradas, e o manejo delas do jurista, no momento que ele vai fazer, por exemplo, uma política de classificação de dados dentro da organização, auxiliar nesse sentido, trazendo todas as possibilidades para fins de tratamento, porque lembrando que o consentimento é uma base legal muito boa, aparentemente a mais fácil, mas é uma base legal problemática, eu já explico por quê. Mas temos 10 bases legais. Todo dado pessoal precisa de uma finalidade, no entanto, precisa também de uma base legal que autorize aquele tratamento. Então, temos o cumprimento de obrigação legal, lembrando que o Estado é um grande tratador de dados, um grande controlador de dados pessoais, né? E ele demanda também, por um outro lado, por meio de leis e determinações, decreto, lei estadual, lei municipal, assim por diante, que sejam fornecidos, que sejam tratados dados pessoais dentro das organizações, né? Por exemplo, o pessoal do RH, obviamente que lida com uma imensidão de dados pessoais dos colaboradores, não é? Só que daí você precisa fazer o manejo desses dados pessoais, nome, CPF, daquela carteira de trabalho, para fins de cumprimento de muitas obrigações previstas em lei, fornecer para o Instituto Nacional de Seguridade, para a Receita Federal, por meio do E-Social e assim por diante. Então, vejam só, você está cumprindo uma obrigação legal por estar manejando aquele dado, por estar aquele dado na sua tabela de Excel ou no seu programa que você utiliza para fins de gestão de pessoas. Né? Então, você tem uma finalidade prevista e tem uma base legal. Execução de políticas públicas, daí é o Estado fazendo uso dos dados pessoais. Ele precisa de dados pessoais para fins de implementar políticas públicas relacionadas à saúde, educação e assim por diante. Uma outra base legal, o estudo por órgãos de pesquisa, Ibope, etc., faz uso de dados pessoais. Então, eles têm uma base para isso. Execução de contrato. Outra base legal muito utilizada, justamente, por exemplo, estamos falando de RH, no contrato de trabalho, qual que é a finalidade e qual que é a base legal utilizada ali no contrato de trabalho. Justamente, finalidade é para fins de cumprimento do contrato de trabalho, e 2, você tem a base legal que é execução de contrato. Também contratos de aluguéis, todos os contratos que nós temos aí na praça, todos eles têm esta base legal para esta. A partir do momento daí que encerra o contrato de trabalho, vejam só, o que eu faço com aqueles dados que constavam naquele contrato? Alguns vão permanecer na empresa para fins de cumprimento de obrigação legal. Outros que não são mais necessários deverão ser eliminados, deverão ser excluídos, salvo a utilização de uma outra base legal, exercício regular de direito em processo, assim por diante. Então, essa classificação é necessária, o gestor, o profissional ali que vai estar atuando, gerindo, é necessário que ele tenha conhecimento justamente dessas bases legais para saber qual a decisão a ser tomada em relação àquele dado, se ele vai ser eliminado, se ele não vai ser, qual que é a base legal, qual que é a finalidade. E temos ali exercício regular de direito em processo, nós profissionais do direito, advogados, né, com certeza as nossas petições estão cheias de dados pessoais, então temos aí uma base legal para essa finalidade. Proteção da vida, tutela da saúde, temos também a proteção ao crédito, interesses legítimos do controlador, então para finalidades explícitas e informadas, a partir de situações concretas, como a gente chama, é a base legal mais flexível, e temos o consentimento que é aquela manifestação livre, inequívoca e informada, no qual o titular ele concorda com o tratamento dos seus dados pessoais para uma finalidade determinada. E é uma base legal muito conhecida, mas há uma hipertrofia do consentimento, ou uma fatiga do consentimento, como se coloca, tendo em conta que ela acaba sendo elegida para todas as atividades de tratamento e muitas vezes está em desacordo com a própria lei e com as próprias bases que eu coloquei aqui para vocês. Além de que ela
torna a empresa mais vulnerável, porque a empresa, a organização, assim por diante, porque a qualquer momento pode ser revogado aquele consentimento por parte do titular de dados. Pode ser revogado, pode ser pedida a eliminação daquele dado pessoal, assim por diante. Então, vejam todas essas bases legais trazidas pela Lei Geral de Proteção de Dados e os direitos do titular. Falamos das bases legais, então todo o tratamento de dados, todo dado pessoal precisa de uma finalidade. Isso é o que ampara, as colunas que amparam o tratamento de dado. Uma finalidade ilícita e uma base legal. Vamos aos direitos dos titulares, que é uma das partes mais desafiadoras para as empresas implementarem, exercerem, tirar o eixo de poder novamente para o titular de dados acerca do controle, a autodeterminação informativa, do controle dos seus dados. Primeiramente, a confirmação da existência do tratamento de dados e o acesso a esses dados. Toda pessoa natural, do qual uma organização tenha dados a seu respeito, ela tem o direito de pedir a confirmação da existência daquele dado pessoal e acesso àqueles dados pessoais. Um ex-empregado, um ex-cliente, seja em papel, seja num banco de dados estruturado, já digital, assim por diante, todos terão esse direito. Vejam só, inclusive, novamente, a Lei Geral de Proteção de Dados diz respeito a dados também em documentos físicos. Então, uma empresa, uma organização que não está totalmente digitalizada, vai ter que ir no Go Digital Fast, para fins de conseguir, ao menos, organizar isso, porque senão vai ser muito desafiador, realmente, encontrar todos os dados pessoais dessas pessoas, inclusive, se não há uma estrutura, se não está centralizado aqueles dados. Então, o que muitas empresas estão fazendo, organizações, estão criando sites, lá no site tem um local onde o próprio titular vai ter acesso, vai conseguir exercer justamente esse direito previsto lá no artigo 18. Então, correção dos dados incompletos, anonimização ou bloqueio dos dados desnecessários, o que mais? A portabilidade de dados a outro fornecedor de serviços e produtos, isso vai ser muito desafiador. Vejam só, hoje em dia a gente faz isso por meio, eu vou passar da TIM para Vivo, assim por diante, eu consigo essa portabilidade. A Lei Geral de Proteção de Dados está impondo isso para todos. Obviamente que a autoridade vai regulamentar isso melhor, mas trouxe esse direito por parte do titular. É, novamente, um grande desafio para as organizações e precisarão de um profissional para auxiliar nesse sentido. A eliminação do tratamento dos dados tratados com o consentimento do titular, revogação do consentimento, eu já falei, a oposição ao tratamento de forma irregular, a reclamação que o titular de dados terá direito perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados para fins, caso determinada empresa ou organização esteja fazendo tratamento indevido ou vazou os dados pessoais daquela empresa, daquele titular, e assim por diante. Então, uma série de direitos são trazidos lá no artigo 18, e isso é um outro elemento essencial que as organizações deverão abrir os olhos e conseguir implementar na sua organização, porque senão, obviamente, que responderá nos termos da lei, ao artigo 52, a 54 e assim por diante, fora também a possibilidade de judicialização, Então, falamos da importância da lei, da entrada em vigor, falamos dos princípios, falamos das bases legais, falamos agora dos direitos do titular. Vamos a uma figura, uma oportunidade para o profissional, seja do direito, profissional da tecnologia da informação, de segurança da informação, que é o tal do encarregado ou DPO. Só tomar uma aguinha aqui, pessoal. Muito bem. A lei, ela criou uma profissão ou um cargo, ainda não se sabe muito bem, mas criou essa figura. O tal do DPO é o Data Protection Officer, ou encarregado de dados. Toda organização deverá nomear, indicar um encarregado de dados pessoais, a princípio, ou melhor, em seu site de forma pública, para que os titulares tenham acesso àquela informação e possam contatar juntamente o encarregado de dados para fins de reclamações, para fins de lidar com problemas relacionados a direitos de acesso e assim por diante.
Esse encarregado de dados, esse Data Protection Officer, ele está, obviamente, no nível estratégico e tático, ou estratégico ou tático dentro da empresa, ele tem uma autonomia técnica e a identidade, obviamente, deverá ser pública, né? Qual que é o job description? Qual que é o currículo que esse encarregado, as atividades que esse encarregado terá? Ele auxiliará na elaboração de normas, de políticas, de procedimentos, uma série de documentos que a gente vai poder tratar aqui se der tempo, mas com certeza vamos, de documentos que são necessários para fins de adequação. Ele vai recomendar salvaguardas e monitorar a conformidade dessa empresa. Ele é um grande xerife dentro da organização para verificar se a organização, justamente, pessoal, está de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Ele vai investigar incidentes, ele vai recomendar a realização de um relatório que é trazido dentro da lei, que é o tal do relatório de impacto à proteção de dados, né? Ele tem todas essas atribuições e ele, obviamente, que é uma das principais figuras dentro desse processo de adequação, porque ele é um grande conselheiro por parte da organização, né, do board lá, em implementar as políticas, verificar se tal produto, aquele aplicativo está de acordo ou não com os direitos e deveres trazidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, essa figura, obviamente que ela tem uma incumbência importantíssima, ela é um canal de comunicação também da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, representando a organização e também para fins de comunicação com o titular de dados, né? Então ele representa a empresa, se houver um incidente, ele vai estar auxiliando a empresa em relação a um incidente de dados pessoais e assim por diante. E obviamente que é um profissional que tem que ter conhecimento da lei, ele tem que ter um conhecimento regulatório. Antes lá lá no projeto de lei, e quando ela foi aprovada, depois teve uma medida 3.853, a lei alterou e foi retirado justamente desta parte da lei, que ele deveria ter conhecimento regulatório, né? E isso foi tirado da lei. No entanto, as melhores práticas levam a isso, tem que ter conhecimento da legislação e tem que ter conhecimento também do business da empresa, de como é que ela faz uso dos dados pessoais, de como é que é o fluxo de dados dentro dessa organização. E a partir desse conhecimento, ele consegue daí apresentar soluções, quais são os melhores produtos, as melhores técnicas, as melhores medidas administrativas, procedimentais dentro da empresa para adequar ela aos quesitos trazidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. E falando justamente nessas medidas, a lei traz lá o artigo 46, tem essa figura que vai auxiliar, né? E essa figura ela tem que estar atenta a dois dispositivos importantíssimos dentro da lei, que são o artigo 46, que justamente fala sobre as medidas técnicas administrativas, gerencial e jurídica, eu diria aqui, aptas a proteger os dados, daí contra acessos não autorizados, situações acidentais ilícitas, tratamentos inadequados e em desacordo com a lei, e outro artigo, o artigo 50, que é o artigo da boa governança, dos mecanismos internos de supervisão e mitigação de riscos, além de demonstrar a conformidade. Isso está justamente também aliado a um princípio do direito digital, gente, que é um princípio muito interessante, que é da autorregulamentação. Essa lei, ela não é uma lei que vem trazer obstáculos, criar burocracias desnecessárias dentro das organizações. Não, a lei ela traz uma oportunidade para os gestores da organização olharem para a parte interna da empresa e verificar de que forma é utilizada a informação, o uso da informação dentro da empresa e dos dados pessoais, né? Traz essa oportunidade, traz a oportunidade também de criar políticas adequadas, uma política de proteção de dados e privacidade, uma política de segurança, uma política de classificação dos dados, uma política de incidentes e assim por diante. Então, de normatizar, então, dá a possibilidade de me autorregulamentar. E, inclusive, de eu trazer essa regulamentação e passar pela chancela da própria autoridade. Então, você, jurista, foi contratado para auxiliar num processo de adequação. Criou uma política de privacidade e proteção de dados para a organização do qual tu estás apresentando os teus serviços. É possível pegar esta política e essa política passar pela chancela da autoridade. É o que chamamos da autorregulação regulada. Ela passa pela chancela e com isso ela ganha, digamos aqui entre aspas, mais força, um reconhecimento da autoridade nesse sentido. Então, a lei, justamente, ela é um grande guideline, como a gente fala, e
ela tem este princípio, obviamente não de forma expressa, mas traz essa possibilidade das empresas criarem esses mecanismos, criar um programa de adequação, de governança, depois de um programa de adequação, um programa de governança e política de salvaguardas em relação aos impactos, aos riscos avaliados, os planos de incidentes e remediação e assim por diante. Então, a lei, ela traz essa possibilidade, é muito interessante que com isso, a nossa atuação, ela fica um pouco mais, nos possibilita utilizar diversos frameworks que nós apresentamos, metodologias, melhor dizendo, mas são frameworks, metodologias do mercado que podem ser implementadas, que é isso, a gente aprende justamente nesses cursos de capacitação, numa pós-graduação, uma ISO 27001-002, que diz a respeito da segurança da informação, a ISO 27701, que é justamente sobre a privacidade de dados, o frameworks do NIST e assim por diante. E com isso, você pode apresentar ao mercado como um diferencial competitivo, obviamente, um trabalho fundamentado, baseado nas melhores práticas de mercado. Isso você, obviamente, aprende em curso de capacitação e assim por diante. E consegue, daí, criar dentro da empresa, como falei, um programa de proteção de dados que leva em consideração a sensibilização, a capacitação dos colaboradores, mas o assessment, que a gente fala, que é a avaliação inicial e diagnóstico, um relatório de impacto, mapeamento, classificação e atualização, um inventário de dados, e depois criar, juntamente com outros setores da empresa, auxiliar na política de segurança da informação, nos termos de uso, nos avisos de privacidade, na política de classificação da informação, uma política de Bring Your Own Device, ou seja, BOD. Tu cria uma política do qual o funcionário utiliza seus próprios instrumentos pessoais para fins do trabalho e de que forma vai ser feito esse uso para que não haja nenhum tipo de problema de incidente nesse sentido, uma política de acesso remoto, de transferência internacional de dados. Gente, são várias atuações, que nós podemos apresentar, soluções para as empresas, para as organizações nesse momento que a gente está vivendo e, obviamente, nos destacarmos nesse sentido. Lembrando, é uma lei que acabou de vai entrar em vigor, acabou de ser sancionada há 2 anos, e é um mercado ainda que demanda profissionais. Bota aí no Google, pessoal, DPO vagas, DPO salário. Vocês verão como o mercado está precisando de profissionais, mas profissionais, obviamente, que têm certificações, que tenham aí como comprovar de que se qualificou, de que investiu seu tempo e dinheiro em se qualificar, em entender a lei, entender as demais legislações, porque lembrando, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem o princípio da extraterritorialidade, como o regulamento europeu tem, como boa parte das leis de proteção de dados tem, porque dados não têm, basicamente, fronteiras, né, nessa sociedade interligada, sociedade de rede, aí chamando o professor Castro por esse sentido. Então, tem que ter esse conhecimento regulatório, tem que ter conhecimento das práticas, tem que ter conhecimento dos princípios que eu falei de vocês, tem que ter conhecimento dos direitos dos titulares, tem que ter o conhecimento do porquê a lei, né, e o seu enforcement de fato vai ocorrer em razão dos motivos trazidos de um movimento internacional que visa trazer o eixo de poder novamente para o titular de dados, fortalecer a privacidade diante do avanço da tecnologia, né, e assim por diante. Então, vejam só toda a complexidade trazida pela lei, os desafios das organizações, lembrando que uma organização, a gente vê todo dia vazamento de dados pessoais e como as organizações são prejudicadas, não somente em razão das multas ou sanções aplicadas pelas autoridades, mas até mesmo da confiança do mercado. Tem uma pesquisa da Gartner que demonstra que as organizações que investiram $1, a cada dólar investido em privacidade e proteção de dados, recupera 2 ou 3, tendo em conta que o consumidor cada vez mais está atento às organizações que respeitam a privacidade. A própria Apple vende hoje privacidade, fala que what happens on your iPhone stays on your iPhone, ou seja, o que acontece no seu iPhone permanece no seu iPhone. Porque o próprio consumidor, a própria sociedade, anseia por maior proteção a isso. Então, é uma excelente oportunidade, ao meu ver, os colegas se especializarem nisso, buscarem capacitação, buscarem se inteirar, ler a lei, conversar com o colega, conversar em casa, chegar na farmácia e questionar lá por que vai fazer com o meu CPF, assim por diante, fazer essas provocações, porque a gente precisa ventilar isso, novamente, porque o dado pessoal é
um ativo, além de ser, obviamente, estar atrelado aos direitos da personalidade, mas virou um ativo econômico. E aquela frase, pessoal, privacidade morreu? Não, a privacidade não morreu. A privacidade está contratando. É isso, pessoal. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigada. Excelente palestra, né? Brilhante mesmo. Sempre muito bom ouvi-lo, né? Trazendo aí aspectos práticos, né? Para o nosso público. Muito conteúdo, muito mesmo. Então, muito interessante a sua palestra. Muito obrigada aí pela resposta, né? A pergunta aí provocadora do início, né? Essa questão da lei ter entrado em vigor ou não, né? Acompanhar o movimento legislativo no Brasil é para fortes, né? É um negócio bem complexo, tá? É muito interessante quando o senhor fala sobre os princípios, né? Sobre a base legal, né? Então, assim, realmente foi uma excelente palestra, muito esclarecedora. O que eu acho mais interessante é que é um tema muito transversal, né, onde a gente pode dialogar e conversar, e tem que ser um trabalho em conjunto aí, jurídico, gestão de pessoas, né, RH, TI, controladoria. Então, realmente um trabalho marketing, né, é um trabalho realmente multidisciplinar. Então, acho que é um excelente momento para a gente pensar e refletir sobre esses pontos que foram colocados aqui nessa noite, né? Então, muito bom a gente adquirir esse tipo de conhecimento, porque a gente sabe que é importante aí para a gente poder ver aí as cenas, né, dessa novela, dos próximos capítulos, né? Enfim, então, muito bom, tá? A gente tem aqui muitas perguntas, né? A gente não consegue aqui responder a todo mundo pelo nosso chat, eu falei já desde o início, mas muito bom a participação de vocês, agradeço muito por todos estarem participando, todo mundo aqui juntinho com a gente, acompanhando, né? Mais de 200 pessoas participando nesse momento, já chegando aqui ao final da nossa palestra. A gente vai agora para a nossa roda de conversa, tá? E a gente selecionou aqui algumas perguntas para fazer para o professor Rafael, que ele vai estar respondendo para nós. Mais do que estar em conformidade com a legislação, é preciso criar uma cultura de compliance, né, na instituição, nas empresas, e na conduta das pessoas, né? De novo, aqui a gestão de pessoas, né? Professor, qual que é o papel do jurista no compliance à LGPD? Tirado mudo, porque a frase mais dita nos últimos dias é: você tá no mudo. Começa a falar e ninguém escuta. Gente, o papel do jurista ele é fundamental em relação, primeiro, a meu ver, né, salvo o melhor juízo, mas o papel do jurista ele tem um papel de sensibilização do board da empresa, da organização, em relação a esses desafios regulatórios trazidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o primeiro passo é o que a gente chama o kick-off meeting. Você, jurista, advogado, consultor, assim por diante, inicia uma reunião de sensibilização trazendo os aspectos dos impactos trazidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. E vocês podem resumir em 4 impactos iniciais à não conformidade. Primeiro, perguntar, é uma pergunta que eu sempre faço para os meus clientes, né? Qual é o apetite de risco seu nesta economia digital? Né? Nessa economia que cada vez mais dependente de dados pessoais, que o dado tem a sua importância, e que se você for fazer um trend no Google, o aumento de pesquisas relacionadas à proteção de dados, à Lei Geral de Proteção de Dados, aumentou vertiginosamente. Então, as pessoas estão procurando seus direitos. E a partir do momento que as pessoas estão procurando seus direitos, elas também vão fazê-lo perante o judiciário, caso as organizações não estejam adequadas. Então, qual que é o apetite de risco dessa organização? Você quer criar também um passivo de proteção de dados, como já se tem o tal do passivo trabalhista? Né? Porque, obviamente, que um titular de dados que teve seu dado vazado ou teve seu dado tratado de forma indevida, ele pode solicitar reparações perante o judiciário, não é mesmo? E pedindo essas reparações, e um vazamento como esse
É um dano em Repsa? Se é um dano em Repsa, prepare a carteira, meu amigo. Se você não atuou, não criou, não gerou evidências de que a sua organização estava adequada ou não. Porque, obviamente, que você demonstrando que estava em conformidade, mas foi surpreendido por uma tecnologia de estado da arte, aí, algo fora do comum, muito bem, você consegue diminuir a sua responsabilização. Mas daí o papel do jurista é sensibilizar e trazer os quatro impactos. Quais são os primeiros impactos? O impacto na imagem. Uma organização que não está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, e isso surte efeitos, obviamente, depois se sair na imprensa com algum vazamento ou algo nesse sentido, com reclame aqui e assim por diante, há um impacto na imagem e na confiança do próprio consumidor, do seu cliente, do seu parceiro, do seu prestador de negócio. Gente, eu recebo todos os dias contrato dos meus clientes, que a maioria dos meus clientes são empresas de tecnologia, recebem contratos contratos comerciais, não é mesmo? Com grandes empresas, e todas elas têm cláusulas referentes à proteção de dados, porque há um regime de responsabilização nesse ecossistema aqui. Por exemplo, o meu cliente, se ele está tratando dados pessoais daquela organização e vazam aqueles dados, há um regime de responsabilidade aqui. A ver se era controlador com controlador ou controlador com operador, mas não vou adentrar nesses aspectos técnicos agora. Mas vejam só, então, essas grandes empresas, há uma cultura top-down e elas estão determinando que as menores cada vez mais se adequem por meio desses instrumentos. Por quê? Porque esses vazamentos impactam na imagem e no valor de mercado dessas empresas. Então, o impacto na imagem. O segundo impacto, o impacto econômico. Lembrando, isso é falado, né, tem inclusive os porta-vozes do Apocalipse em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. 50 milhões de reais. Sim, de fato, as sanções previstas lá no artigo 52 diante da Lei Geral de Proteção de Dados, em que pese as multas aplicadas pela autoridade, podem se chegar a um limite de 50 milhões de reais por infração. Isso é uma forma, obviamente, de sensibilizar o empresário, o gestor, o board da empresa, porque é o lugar onde mais dói, obviamente. Né? Mas vejam só, então, 50 milhões de reais, multas que podem chegar a 2% do faturamento anual dessa empresa. Então, um impacto econômico com essas multas. Terceiro impacto na operação. O que ocorre quando, por exemplo, 200 ou 300 titulares de dados resolvem querer ter acesso aos dados pessoais da sua organização? E você não tem lá os dados estruturados, centralizados, organizados e assim por diante. Não tem controle, né, em relação àquilo, não tem conhecimento. Você não estará, obviamente, adequado à lei e pode daí sofrer algum tipo de fiscalização e com essa fiscalização pode ser submetido a uma sanção como, por exemplo, bloqueio dos dados pessoais, eliminação dos dados pessoais. E que empresa hoje em dia não faz tratamento de dados pessoais? Qualquer empresa faz, a começar pelo RH, os dados pessoais dos empregados, dos ex-empregados, dos terceirizados e assim por diante. Então, uma sanção nesse sentido impactaria na operação. E, por fim, o impacto jurídico, pessoal. Com certeza, nessa nossa sociedade altamente litigante, judicializante, com certeza, os meus colegas do outro lado do balcão, com certeza, provocarão o judiciário em relação aos direitos dos titulares. E com isso, vai chover ação. E se tu não tens políticas transparentes, se tu não tem todos esses instrumentos do qual o jurista ele vai auxiliar na elaboração, então, nesse tipo de situação, o impacto, por último, esse impacto. Então, o jurista, ele começa sensibilizando o board. E daí ele vai depois atuar na análise de classificação, se aquela base legal está utilizada pelo marketing, por exemplo, está adequada, se é realmente consentimento, se a gente não pode colocar aqui o interesse legítimo do controlador, se consentimento serve para contratos de trabalho ou não, e assim por diante. Ele auxilia na classificação. E, por último, também auxilia, como eu falei, nos instrumentos. Ele vai ter que revisar. Pessoal, todos os contratos, gente, terão de ser revistos. Todos os contratos, Rafael, todos os contratos terão de ser revistos. Porque todo contrato faz uso de dados pessoais e é necessário verificar se estão adequados ou não à Lei Geral de Proteção de Dados. Se a base legal, se o titular de dados tem conhecimento, tem um acesso àqueles dados pessoais, se ele consegue retificar e assim por diante. Então, vejam só, um trabalho enorme para nós, juristas, nesse sentido, em auxiliar, né, em que pese aqui eu estou falando da parte de assessment ainda, assessment e o início de uma adequação. Obviamente que vai atuar defendendo as organizações,
em relação a vazamentos e assim por diante, a demandas dos titulares que são consideradas abusivas ou por parte de fiscalizações e assim por diante. Eu acredito que eu respondi. Ok, professor. Só temos aqui um monte de comentários positivos, muito feedback positivo, foi maravilhoso, foi show essa palestra, excelente, né? Muito obrigado, então, pessoal. Muito feedback positivo. Eu tenho uma pergunta aqui de uma aluna nossa, a Paula Moraes, aluna e colaboradora da nossa instituição, né? Ela é aluna do 6º período aqui de Direito da Unigoiás. Ela diz o seguinte: gostaria de agradecê-lo por mais uma excelente palestra, por ter despertado em mim tanta curiosidade sobre a LGPD. Desde a sua primeira estadia em nossa instituição, um dos direitos dos titulares dos dados é o de solicitar a eliminação dos dados pessoais tratados com consentimento. Sabemos também que o departamento de RH de uma empresa é um grande receptor de dados. Poderia explanar um pouco mais sobre a possibilidade de um ex-colaborador solicitar a remoção dos seus dados ao RH de uma empresa e a necessidade que essa empresa possui da manutenção desses dados em seu banco de dados? Como lidar com esse choque de interesses? Excelente pergunta de quem já está entendendo bem os problemas relacionados à eleição de bases legais indevidas, ou bases legais que normalmente, às vezes também alguns colegas acabam orientando a organização a fazer a coleta do consentimento, como a gente chama a hipertrofia do consentimento, né? E a gente também tem um outro movimento que é o da fatiga do consentimento, porque a gente acaba pedindo consentimento para tudo e acaba cansando o próprio titular e ele não consegue. Até nós mesmos acabamos atuando nesse sentido, como não lemos os termos de uso e políticas de privacidade, porque são tantas que a gente ia perder boa parte do nosso dia lendo de tudo isso, né? Pesquisa de Stanford, inclusive, 95% das empresas não lê esses termos. Mas vejam só, é uma pergunta interessantíssima, tendo em conta que algumas organizações acabam acatando a ideia de que, bom, bota consentimento que não vai ter problema, inclusive para contrato de trabalho. E com isso, obviamente, empodera o titular de dados a pedir a eliminação daquele dado pessoal. Só que é um grande erro, pessoal. Inclusive, a autoridade grega multou a PwC há uns 2 anos atrás, porque ela justamente fazia isso. Ela colocava no contrato de trabalho que a base legal que estava sendo utilizada ali para a coleta daquele dado era o consentimento. E um contrato de trabalho já está na resposta dele qual que é a base legal. É a execução de contrato, né? Tendo em conta que tu precisas, para executar o contrato de trabalho, daquele dado pessoal, das informações relacionadas àquele trabalhador, para fins de controle, para fins, inclusive, de cumprimento de obrigação legal, que é uma outra base, mas para fins, tu tens ali o cadastro daquele trabalhador, não é mesmo? Então, a partir do momento que um ex-empregado, que aquela pessoa se torna, é rescindido o contrato de trabalho dela, e assim por diante, e obviamente os dados pessoais ali, você tem uma série de dados pessoais a aquele respeito, é necessário que você avalie quais dados deverão ser mantidos. E daí, a base legal utilizada pode ser eleita uma outra base legal, como, por exemplo, o cumprimento de obrigação legal. Eu tenho, em razão de uma lei, necessidade de manter aqui esses dados pessoais para fins de informar algum Instituto Nacional de Seguridade, alguma autoridade e assim por diante, né? Então, aí a importância do jurista em avaliar quais, inclusive criando uma política para o RH nesse sentido, de quando houver a rescisão de um contrato, um desligamento de um trabalhador e assim por diante, do terceirizado, quais dados deverão permanecer e qual que é a base legal e a finalidade, não é mesmo? Então, creio que eu consegui responder, mas vejam só, um último ponto. O consentimento. Alguns dados poderão ser, no RH, neste caso específico trazido, poderá ser utilizado, eleito o consentimento. Dê um exemplo, Rafael. Por exemplo, uma festa do qual você vai precisar dos dados pessoais uma festa feita pela empresa, assim por diante, precisa de dados pessoais
daquele funcionário e ele não vai na festa. Então, o consentimento. Por exemplo, um programa de auxílio de academia, por exemplo. Um caso específico que eu tratei recentemente. A determinada empresa queria dar este benefício. Ela não é obrigada por lei. Não está previsto no contrato de trabalho. É utilizado aí o consentimento? Pode ser utilizado o consentimento, tendo em conta que não há nenhuma obrigação, não é para executar o contrato de trabalho, e quem quer receber esse auxílio academia, por exemplo, terá então de consentir, inclusive para compartilhar os dados pessoais com a academia, para fins de controle e assim por diante. Então, no RH, normalmente, quais são as bases legais mais utilizadas? Você vai utilizar a execução de contrato, o cumprimento de obrigação legal, em algumas situações, interesse legítimo do controlador e o consentimento. Todas elas terão de ser avaliadas. E daí, obviamente, o papel do jurista em analisar cada uma e criar uma política para padronizar, para que quando o pessoal do RH desligar um determinado funcionário, saber o que fazer com aqueles dados, com aquelas informações relacionadas àquela pessoa que foi desligada. Quais dados são necessários manter, quais dados serão necessários eliminar. Mas daí o consentimento, novamente, ela traz um poder enorme ao titular para pedir a eliminação a qualquer momento. E se você tem um dado para o cumprimento de uma obrigação legal ou para a execução de um contrato de trabalho, obviamente que o titular de dados pode até pedir a eliminação, mas você não vai poder acatar, tendo em conta que a base legal não é o consentimento, mas cumprimento de obrigação legal, execução de contrato e assim por diante. Ok, professor. Olha, com essa imensidão de perguntas que nós temos aqui, eu vou ter que convidar o senhor para vir responder as perguntas aí no próximo webinar. Muita coisa aqui. Será um prazer. Tá bom, pessoal, a gente não vai conseguir responder a todos, né? Em função, nós já até ultrapassamos um pouquinho o nosso tempo. Eu quero agradecer, né, aos meninos aqui, os nossos colaboradores que estão participando da palestra, né? O pessoal da TI, o Rubens, né, que está aqui participando, mandando informações para a gente aqui no nosso chat. Muito bom a gente ver toda a equipe comprometida, né? Professor, eu vou voltar a palavra para o senhor finalizar aí, né, para fazer o fechamento da sua palestra, e em seguida eu já faço o encerramento, tá bom? Tá certo, então, professora Michele, eu agradeço novamente a oportunidade. Eu vou deixar uma provocação para o pessoal do TI, da Segurança da Informação, e daí a gente vai debatendo depois se cookies, IPs dinâmicos e portas lógicas são dados pessoais. Essa pergunta eu vou deixar no ar, né? Depois eu troco uma ideia com o pessoal aí acerca desses temas que são interessantíssimos, se isso podem ser considerados como os dados pessoais. Cookies, portas lógicas e IP dinâmicos. Mas, novamente, é uma honra estar podendo conversar com vocês aqui, com o público qualificado, pessoal com perguntas, eu vi com uma complexidade, ótima complexidade, o pessoal está inteirado acerca do assunto, isso é muito bom, e com certeza nós da Unigoiás, né, e da Pós estamos à disposição para capacitá-los, para enfrentar este mercado, obviamente, que demanda aí um profissional que tenha conhecimento regulatório, que tenha conhecimento das melhores práticas de adequação, de governança, os melhores frameworks do mercado, isso será tratado. E, obviamente, outros pontos também são interessantes em relação aos impactos da inovação, do mercado de dados, de que forma essas startups que estão brotando, inclusive relacionadas à agrotech, como eu falei, como elas podem se adequar em relação a esse instrumento regulatório. Obviamente que também na pós a gente vai tratar da parte da inteligência artificial, que é a bola da vez, pessoal, estou cantando aqui para vocês, a bola da vez. Diversos projetos de lei em relação à regulação da inteligência artificial, tá? E nós temos, inclusive, iniciativas da própria Unesco nesse sentido, em criar uma regulação internacional da inteligência artificial, dada a importância para o mercado. E um profissional que tenha conhecimento disso, ele está anos-luz à frente, né? E, obviamente, que da palestra de hoje,
A gente aqui arranhou a superfície em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. A gente poderia falar muito um pouco mais sobre os instrumentos regulatórios, os instrumentos necessários, os que são obrigatórios, os que são boas práticas relacionadas à proteção de dados. Todos esses instrumentos, obviamente, passam pelo olhar jurídico, pelo olhar do jurista ou pelo profissional da proteção de dados da privacidade, sobre os avisos de privacidade, sobre o privacy friendly, o privacy by design, o privacy by default, levando em consideração o user experience na elaboração desses instrumentos, acerca das cláusulas contratuais, quais cláusulas, Rafael, tu falou que todos os contratos vão ser necessários ser revistos, quais cláusulas são necessárias? Diversas cláusulas são, a nosso ver, obrigatórias constar no contrato para fins de atualização. Outro ponto também, identificação do que é o controlador e o que é o operador para fins da elaboração do próprio contrato. Todos são... Então a gente raspou aqui a superfície, mas tudo isso, com certeza, a gente vai adentrar profundamente dentro da pós e trazer essas informações para vocês, capacitá-los, novamente, para atuar neste mercado altamente competitivo e cada vez mais digital. Eu agradeço a atenção de todos, muitíssimo obrigado, foi um prazer enorme estar com vocês, bom descanso e cuidem-se. Excelente, maravilha, professor, muitíssimo obrigado. Nós que agradecemos aí pela sua grande contribuição aqui para a nossa comunidade acadêmica, muito bom mesmo, parabéns. Excelente a sua palestra, tá? Seja sempre muito bem-vindo, né? E quer conhecer mais? Vamos fazer a nossa pós, os nossos cursos de aperfeiçoamento, atualização, né? Para que a gente realmente fique aí antenado com o mercado, com essa nova legislação. Bom, gente, então, estamos chegando ao final do nosso encontro, do nosso webinar, reafirmando o nosso convite a todos para a participação dos próximos, né? Na próxima semana aí. Agradecemos a presença de todos, né, de todos que ficaram conosco até agora, nesse momento, muito bom ter a presença, a companhia de vocês. Professor Rafael, muitíssimo obrigada, também se cuide, né, muita saúde aí para todos nós, tenha uma boa noite, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, até breve, tchau.